Fala, ensino médio. Seguinte, nossa semana 2, tá? Quando vocês olharem as apostilas, o primeiro, o segundo e o terceiro tá o mesmo conteúdo, porém, a- as páginas podem estar alteradas, tá? Essa aqui eu estou usando a apostila do terceiro ano para poder fazer. É o mesmo conteúdo, ainda seguindo a segunda semana, beleza? O tema é o xadrez, beleza? Para a gente entender melhor o xadrez, deixa eu colocar minha setinha aqui para ajudar. Temos as origens e as regras, beleza? Deixa eu ver se apareceu aqui. Ótimo. Segue o texto, beleza? Texto explicativo, explicando sobre o xadrez, que é, por muitos, considerado um esporte, tá? Tem mais de 5 séculos de história. Surgiu na Europa, metade do século. Então tá dizendo aonde surgiu nesse primeiro trecho aqui. Ainda sobre a origem, né? A Índia é considerado o berço do esporte, beleza? Mas na França, no século XVIII, que os eventos de xadrez, já no formato que conhecemos hoje, começou a ganhar repercussão, beleza? Então, texto sobre a origem do xadrez. Eu não vou ficar lendo aqui tudo com vocês, pois não acho necessário. Mas a origem, da onde veio, e da onde nós conhecemos o xadrez que é jogado, os modelos que é jogado hoje, que foi na França no século XVIII, beleza? Depois começa a explicar sobre as posições no tabuleiro, beleza? Também é um textinho um pouquinho maior, tá? Estão dizendo que são 32 peças, 16 brancas e 16 pretas, tá? 8 peões, que é aquelas pecinhas menores que ficam na frente, 2 torres que ficam na ponta, 2 cavalos que ficam intermediário e 2 bispos que vai mais dentro, uma rainha e um rei fechando a linha de trás, tá? São distribuídos num tabuleiro quadrado com 64 casas, alternando entre pretas e brancas. A diferença da dama, a dama você usa você pula, né, uma das casas. Essa não, você usa todas as casas da linha, tá? Só que cada peça tem a sua especificidade de movimento, o que deixa o jogo um pouco mais complexo, mais dinâmico, muito mais interessante. Porque você pode prever jogadas, você pode planejar jogadas, induzir jogadas no oponente, tá? Então é um jogo muito, muito, muito estratégico, tá? Então acompanhe o seguinte: os oito peões, tá? Onde eles ficam, é, as torres, todos os movimentos, beleza? Para ganhar o jogo, você tem que fazer um movimento por vez, e quando um jogador ameaça comer o rei, que é o objetivo, não importa quantas peças você consiga derrubar do colega. O que importa é você chegar no rei, tá? Eles chamam comer, mas no jogo é colocado em xeque ou xeque-mate. Quando você consegue movimentar uma peça em que o rei fica em perigo, você tem que avisar e falar cheque para que ele possa se defender. É uma espécie de jogo de guerra, tá? Então você avisa, fala, você está em xeque, e dependendo da posição que ele fizer, a defesa que ele fizer, você consegue fazer um checkmate, onde você vence o jogo, independente de quantas peças você tenha perdido, beleza? Tem um link aqui, ó, explicando melhor. A internet fica fácil, porém as atividades para fixar é só você descrever como cada peça se movimenta, tá bom? O peão, a torre, o cavalo, o bispo, a rainha e o rei. Para ajudar quem está assistindo o vídeo, o peão ele só movimenta uma casa para frente. A torre, ela só movimenta quantas casas estiverem livres, reto para frente ou para os lados, tá?
O cavalo movimenta em L, dois para frente, um para o lado, ou um para o lado e dois para frente. Os bispos só nas diagonais. A rainha, que é a peça mais forte do jogo, ela movimenta em qualquer direção quantas casas estiverem disponíveis. E o rei, que é a peça-chave do jogo, ele só movimenta para uma posição para qualquer direção, certo? Então, só transcrever aí e deixar registrado no papel. A dama, questão número 2. A dama é um jogo disputado em um tabuleiro idêntico ao do xadrez, em que o objetivo é capturar e imobilizar todas as peças do adversário. Você já jogou damas? Você consegue explicar a diferença e a semelhança entre os jogos de dama e xadrez? Tá? No caso, tem muito mais diferença do que semelhanças, beleza? Mas tá aí para vocês escreverem. E a alternativa correta com relação às peças do xadrez. Leia o texto, tá? Já no começo ali, a rainha é considerada a peça mais valiosa, é importante fazer tantos movimentos das torres com os movimentos dos bispos, ou seja, diagonal em linha reta. Né? Ela é a mais valiosa, será? Mas ela, quanto às movimentações, está correta. O cavalo e a torre são as únicas peças que têm permissão para saltar outras peças durante a movimentação ataque. Tem um detalhe aí que está errado. Os peões se movimentam apenas uma casa para frente pode capturar peças adversárias se movimentando para os lados, esquerdo ou direito. Na verdade, ele captura a peça pela diagonal, tá? Não pela direita e esquerda, mas sim diagonal para a direita e diagonal para a esquerda, aí sim. Os bispos se movimentam apenas em diagonal quantas casas quiserem, assim como o rei, que pode se movimentar apenas em diagonal, porém uma casa por jogada. Lembra que eu falei sobre a posição do rei? Se você souber a posição das peças, você já vai saber qual alternativa está correta aí, tá? E finalizamos nossa segunda semana, beleza? Xadrez é um jogo muito legal, você consegue jogar online, você consegue baixar. Inclusive eu vou tentar achar um legal aqui para Android para vocês brincarem, beleza? Valeu, pessoal!